Oi, olá. Hoje vamos fazer o debate do texto do Luiz Fernando Serri, que está aqui na nossa bibliografia de prática de ensino em História 1, é o texto número 2. E esse texto, tal qual o primeiro, ele vai apresentar o panorama da formação da profissão docente no Brasil, com destaque para o professor de História, e é um texto que abre a formação de professores em História por conta da necessidade de fazermos um debate amplo sobre o ambiente educacional brasileiro, o contexto político e econômico que vai conformá-lo. Então, tal qual o texto primeiro do Tiago Nascimento, esse texto ele vai mostrar para a gente a necessidade de romper com a falsa dicotomia trabalho técnico, trabalho prático, aquilo que já estava previsto lá em Marx. Nós temos que ter uma formação holística, quer dizer, uma formação ampla, completa, que nos permita um mergulho científico, um mergulho na cultura e, ao mesmo tempo, o saber fazer. Isso implica na gente não separar o ensino de história do ambiente técnico do bacharelado. Então, nós precisamos romper com essa aparente dicotomia que é produto da própria estrutura do capitalismo, né? No qual nós temos bacharéis, nós temos pesquisadores e professores. Nós precisamos ter professores pesquisadores. Daí a gente insistir na formação teórica e também no saber fazer, estudar o currículo, organizar a abordagem do livro didático, estar com os professores de educação básica, através de programas como o PIBID, de residência pedagógica, os estágios, para que a gente possa aprender a fazer, mas também fazer reflexões sobre aquela prática, sobre aquela praxis. Então, nós precisamos lutar constantemente contra essa separação entre a ciência e o saber fazer, que marca todo o processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, o professor que está no centro dessa contradição precisa lutar contra esses processos. O texto, basicamente, como o texto 1, ele nos apresenta a história da formação de professores no Brasil. E aí nós vamos entender que há uma grande desvalorização do professor por conta da associação do professor com a ideia de missão, de vocação, porque os primeiros professores eram os padres da igreja, não é? Então a missão religiosa tomou conta da educação por muito tempo e em muitos estados, em muitas unidades da federação, a Igreja Católica ocupou um papel preponderante, de forma que houve uma associação do professor com o padre, da professora com a freira, com o ato de caridade. Dessa forma, nós podemos entender por que a profissão docente é tão desvalorizada e por que as greves de professores, os movimentos liderados por professores têm tão pouco crédito na sociedade. Porque é aceitável, é lícito o professor trabalhar, mas não é lícito o professor fazer uma greve. Então, tudo isso decorre do processo de construção da profissão docente no Brasil, que não começa com pessoas com curso superior, não começa com leigos, né? E devido a isso nós temos uma concepção de que a educação é favor, a educação é obra de caridade, a educação é algo feminino associado ao cuidar. Então, tudo isso implica numa necessidade de debater e construir constantemente com a população brasileira o que é a profissão docente e a necessidade de valorizar o magistério brasileiro através de bons salários e do respeito aos direitos do trabalhador. Esse texto do Serri nos mostra a expansão da universidade no Brasil e indica que, tal qual o texto do Nascimento, que o grande momento crítico da história da universidade brasileira é o momento da ditadura militar,
porque pretendeu controlar os cursos superiores, em especial os cursos de História, Geografia, Filosofia, área de Humanidades, estabelecendo uma censura, limitando os processos de formação, estabelecendo o que deveria ser estudado e também limitando a quantidade de horas que poderia ser estabelecida para a educação básica no ensino de história, por exemplo. Então, por muito tempo houve a licenciatura curta, como foi dito lá no texto do Nascimento. Por muito tempo houve estudos sociais como forma de limitar o debate filosófico dos cursos de história, e tudo isso implicou numa oferta de mão de obra com pouca qualificação, com baixa capacitação para trabalhar, para suprir as demandas do mercado educacional em expansão, porque 70 e 80 há um grande crescimento da população brasileira, em especial na nossa região aqui, o Centro-Oeste, né? Então eu creio que a principal questão que o CR traz para nós é o combate a esse modelo do 3+1 que estava lá no Nascimento, e a necessidade de entender que a luta política ela deve orientar os professores a todo momento, porque a gente não pode acreditar que um governo do PT, por exemplo, vai promover as mudanças necessárias e vai aperfeiçoar o debate sobre a democracia brasileira. Nós precisamos analisar a história do Brasil recente para compreender que de Fernando Collor para FHC para o governo petista e para agora 2021, não houve uma mudança significativa nos rumos da política educacional brasileira no que tange à não aceitação dos modelos externos. Então há uma crítica ao governo do PT porque ele acabou sendo continuador das propostas do governo FHC no campo da educação. Tanto é que a BNCC, que está agora implantada, que já está sendo aplicada na rede pública do Mato Grosso do Sul, ela começa a ser gestada muito tempo antes do governo Temer. E lá já estava proposto o notório saber, que é aquela discussão antiga que a gente já teve no Brasil, de que médicos podem dar aula de ciências, de biologia, engenheiros podem dar aula de matemática, advogados podem dar aula de história, etc, etc. Então isso já estava proposto lá no governo do PT, já era um debate naquela época. Então isso demonstra que o movimento social, o movimento dos trabalhadores, ele não pode se fiar, ele não pode confiar em um governo em específico. É claro que os governos de esquerda podem ter pautas que se aproximam do interesse da classe trabalhadora, mas nós não podemos acreditar que eles vão cumprir todas essas pautas e que vão também deter as ações que estão em desenvolvimento no Congresso, porque para isso é preciso ter maioria. E o governo faz o quê? Ele negocia, e muitas vezes a negociação dele não é o que pretende a classe trabalhadora para si e para a população brasileira. Por isso é que o texto do CR, ele nos mostra que a mobilização popular, a organização da classe trabalhadora é essencial para conter o avanço do neoliberalismo e o desmonte do Estado de Direitos, que foi duramente conquistado na Constituição de 1988.